Fala, galerinha! Vai começar agora mais um Papo de Barbearia e eu quero aqui, gente, agradecer todos vocês que deram muitos likes nos nossos primeiros vídeos, que tiraram seu tempo aí para marcar a gente, para comentar nos nossos vídeos. E eu vou pedir aqui para vocês não esquecerem de se inscrever no canal. Gente, por favor, inscrevam no canal, ative o sininho aí para vocês receberem a notificação e ficar ligado em todos os assuntos, todos os convidados que a gente vai trazer aqui no Papo de Barbearia. E hoje eu tô aqui com um convidado mega master super especial, que é meu parceiro, amigo, um cara que eu admiro demais, professor de faculdade, presidente da OAB, advogado. Ele também é caçador, caçador também. Então, gente, esse cara aqui é um cara assim, é um filósofo do direito. Esse cara é sensacional. Estou aqui com esse convidado ilustríssimo, meu amigo Nelson Oberlander. Para mim é uma honra receber você aqui, meu querido. Boa noite, meu amigo Peter. Boa noite a todos os telespectadores, né, do podcast. Telespectadores. Telespectadores. É um prazer estar aqui, meu amigo. E vamos lá, para mais esse papo de barbearia. Opa, vamos brindar aqui, né, para começar bem. Saúde para nós, né, gente? Banzai. Bora lá. Primeira pergunta é uma pergunta muito simples, né, meu amigo? É uma pergunta de bate-papo, né? Quem é o Nelson? Eu quero saber quem é o Nelson. Vamos lá. Eu sou nascido e criado em Presidente Venceslau, estado de São Paulo. Eu sou filho de uma professora. Meu pai era, ao mesmo tempo, fazendeiro e diretor de teatro. E eu transitei entre esses dois mundos a minha vida inteira. Ou seja, um mundo mais agrário, né, agrícola, e um mundo um pouco mais intelectualizado. Caramba. Meu pai, durante o dia ele era mexer com fazenda, e à noite ele era diretor de teatro, do PTVA, Pequeno Teatro de Vanguarda. E, como eu disse, nascido e criado em Presidente Venceslau, me formei em Direito, na Toledo, me casei em 2002, e depois de casado vim para Iturama. Comecei a advogar antes, já em Presidente Venceslau, e vindo para Iturama, já casado, comecei a advogar aqui, comecei a lecionar, e estamos aí até hoje, advogando, lecionando agora além da faculdade no colégio. É isso aí. Casado com Clerisa? Minha esposa Clerisa, defensora pública. Inclusive estamos em Iturama por causa dela, né? Ela é defensora pública aqui do estado de Minas. Primeira cidade que ela esteve, primeira comarca foi Bocaiúva, e depois Iturama. Iturama é a cidade de Minas mais próxima de Presidente Venceslau. Ela escolheu pela distância. E temos 2 filhos, Henrique, de 12, e Luísa, de 10. Então, muito bem. Família constituída em Iturama, já cidadão ituramense, de papel bonito. Passado. Que é isso? Não, então, Iturama, tá vendo, gente? Só cresce. Iturama na veia. Com essa galera que tem aqui, não tem nem como Iturama ir pra frente. Tá fácil. Nelson, vamos começar então, no começo, né? Então, seu pai era mexer com teatro. Meu pai era diretor de teatro. E você? Fazendeiro. E você? Eu vivi nesse meio. Você não teve vontade assim, de ser ator? Eu cheguei a atuar em peças infantis na época. Nós fizemos Borboleta Plock, uma peça da Maria Clara Machado, Soldadinho de Chumbo. Eu acho que eu participei de umas 4, 5 peças infantis, inclusive participando de infantis assim, né? Adolescente, pré-adolescente. Inclusive participando de alguns festivais, apresentações na região e tal. Mas depois, como o teatro amador é muito difícil, né? O teatro amador não tem muito incentivo. Então, acabou não progredindo. Mas isso tudo começa com meu pai. Meu pai sempre gostou de teatro. Ele era diretor, ele era ator. Meu pai tem uma peça, escreveu uma só. Então, mas tem uma peça de teatro. E ganhou diversos prêmios, prêmio Padre Anchieta em São Paulo, que é um prêmio de teatro amador. Ele ganhou como diretor, ganhou melhor atriz, a atriz, né, da peça, ganhou a peça ganhou melhor atriz, eu acho que melhor ator, enfim, diversos prêmios, e eu vivi desde muito cedo nesses dois mundos. Então, aí quando comecei a já poder ajudá-lo, já trabalhando em fazenda, sempre com cria de vaca, braquiara, plantava muita e colhia braquiara, vendia. E à noite, dentro de um teatro, numa coxinha. Caramba, eu fui criado dentro de... Que diferença, né? De uma função para outra. Mas eu acho que isso é que tornou, ou isso é que fez
a minha personalidade e me transformou no que eu sou. Eu consigo transitar em diversos mundos com muita facilidade e conviver com pessoas das mais, né, diferentes classes, variadas, em razão disso. Porque eu vivi, né, não é uma coisa que eu me esforço, eu vivi nesses mundos. Né? Então eu vivi no mundo agrícola, bem e gosto, e vivi no mundo intelectualizado, né? Que moleque lê peça de Molière, que moleque lê Shakespeare. E a gente lia, porque isso fazia parte da criação, enfim. Por isso o filósofo que a gente conhece hoje, né? Filósofo aí do direito. Para filósofo precisa muito ainda, meu amigo. Que isso. E eu me identifico, ô Nelson, porque eu, quando era criança, assim, moleque, meu pai não era diretor de teatro, não, mas eu fiz teatro também. Um tempo, eu gostava demais de atuar na igreja, a gente fazia muito. E o teatro, né? Essa arte de comunicar com as pessoas, isso daí facilita demais na vida da gente depois, no futuro, né? Porque você aprende a falar em público, você aprende a comunicar, você aprende a ler melhor, a estudar mais. E isso daí para a sua vida também, você acha que foi algo que somou muito para você? Porque você é um cara que comunica muito bem. Comunica muito bem. Sem dúvida. A presença de palco, né, o saber colocar a voz, falar em público, o controle do emocional ao falar em público. E, inclusive, acredito que a minha paixão é a docência. Né? Eu digo que eu sou um professor nato. O que eu gosto de fazer é ser professor. Ser professor. Ser professor. E eu acho que muito dessa minha paixão pela docência vem do teatro. Já que eu não desenvolvi esse lado artístico, né, eu canalizei para a docência. Porque a docência, de alguma forma, você está representando um papel para os seus alunos, né? O papel do mestre, daquele que está ali para passar as chaves para destrancar o conhecimento. Né? Então, e não existe forma melhor de você passar o conhecimento e fazer com que ele seja fixado pelo seu aluno do que você usar algumas ferramentas em sala de aula que são ferramentas do teatro. Então, você interpretar personagens, você criar situações, né, que chamem a atenção, que sejam situações, né, pitorescas, que o pessoal dê risada, enfim. Isso faz com que aquele conhecimento que você está passando fique no inconsciente do indivíduo, justamente nessa pegada de você ter criado uma situação que vai fazer o indivíduo guardar isso para o resto da vida. Então, isso, acredito que essa minha vivência na coxia, e é vivência mesmo, porque minha mãe, quando meu pai chegava do trabalho à tarde, praticamente todos os dias ia para o teatro, para ter ensaio, enfim, ou apresentações. E eu era pequeno, 6, 7 anos, e não tinha com quem deixar, então eu ia para o teatro. Né? Eu tenho recordação de estar dormindo num colchãozinho atrás do palco, né? Na coxia mesmo. E os atores e as atrizes que entravam e saíam de cena pulando por cima de mim, dormindo em cima de mesa em camarim, né? Então essa Você viveu nesse mundo literalmente mesmo. Vivi muito. Caramba, velho. Não sabia dessa parte sua aí, não, Nelson. Que doido. Cara, então... da mesma forma que muita gente não sabe me ver hoje, e não sabe que, por exemplo, eu sei regular um tombador hoje que dificilmente alguém acho que me... Um tombador? Não, explica pra mim, velho. O que é isso? Um tombador... Explica pro público, né? Pra mim e pro público. Eu nem sei se usa, acredito que use mais. Quando você vai preparar uma terra, né, para o plantio, você precisa revolver o solo. Então você precisa trazer a camada inferior do solo para cima. E você faz isso a primeira vez com tombador. É um instrumento com geralmente 3 rodas de aço grande, uma roda pequena guia. E esse instrumento entra na terra, corta e tomba a terra. Traz a camada de baixo para cima. Depois disso, você passa a grade para quebrar essa terra. E aí você, né, descompacta a terra e deixa a terra mais pronta para o plantio. Isso daí você não aprendeu no teatro, não, né? Não, isso justamente aprendi. Foi na fazenda. Era eu e meu pai, tinha que trabalhar. Não, então você já foi um cara bruto. Já. Não, porque, gente, esse cara bruto aqui, agorinha, que mexia, que tombava as coisas, trabalhava na fazenda, não tava dando conta de abrir a garrafa de cerveja, viu? Rapaz. Não queria falar, não. Mas as mãos do rapaz amaciou bem, viu? Hoje em dia é só caneta.
Mas eu dirigi um Valmet, um 85 ID queixo duro. Quem mexe com maquinário sabe o que é isso. Que é isso? Roncador, barulhento. Eu não entendo nada disso daí, viu? Cheguei a cuidar de quase 800 vacas de cria. Que isso, rapaz? Então, a vida era essa. Até eu me formar, até praticamente o falecimento do meu pai, infelizmente faleceu num acidente de carro, minha vida era essa, era dividida, né, entre esses dois mundos. Caramba. Depois que ele faleceu, aí eu já deixei a parte de fazenda. E aí, eu já não... aonde que o direito entrou nessa história? Pois então, não era para ter sido advogado. Meu sonho não era advocacia. Não era? Eu queria ser médico. Meu sonho era fazer medicina. E eu cheguei a prestar o vestibular para medicina. Na época era... como é que era o nome? Imprudente, a do Agripino. Unoeste. Na época era Unoeste. Mudou de nome a faculdade algumas vezes. Eu cheguei a prestar o vestibular, era dividido em 2 fases. Eu fiz, geralmente, a primeira fase tinha uma diferença de uns 15, 20 dias entre a primeira e a segunda fase. Eu prestei a primeira fase e passei. Né? E era dezembro para janeiro, e eu tenho um tio, meu único tio, irmão da minha mãe, que mora em Itanhaém, no litoral. E aí, entre uma fase e outra, eu fui com meu primo para Itanhaém. Fui passar uns dias lá na praia. E esse vestibular foi anulado. Houve lá um problema com provas e ele foi anulado. E eu estava em Itanhaém e fiquei sabendo que foi anulado numa sexta-feira à noite. E a prova ia ser no domingo, né? 2 dias depois. E eu tentei voltar para Presidente Prudente para fazer a segunda prova, mas não consegui. Era um feriado prolongado, não achei ônibus. Eu fui chegar em São Paulo, eu fui chegar em Santos, de Itanhaém para Santos, eu fui chegar no sábado, era 8 horas da noite. O último ônibus para São Paulo, que eu teria que subir para São Paulo e depois vir para Prudente. O último ônibus de Santos para São Paulo tinha saído às 7h30. Eu perdi por meia hora. Voltei e acabei não prestando a segunda prova, não fazendo a segunda prova. Aí ficaria para o outro ano. Mas, junto com esse vestibular, eu já tinha pensado em fazer o direito. Eu já estava namorando a Clerisa, ela ia fazer direito, eu falei, vou fazer o direito também. Quem sabe, a segunda opção. E já tinha prestado o direito, que era uma fase só, na Toledo, em Prudente. E passei no direito. Eu e ela passamos no direito. E era uma faculdade particular, federal, estadual? Toledo, particular. É uma das melhores faculdades do interior paulista. Nós temos Toledo em Araçatuba também. É a mesma família, não é o mesmo grupo, mas é a mesma família. E eu falei, vou esperar 1 ano para fazer o próximo vestibular, vou ficar fazendo direito, vou começar a fazer. Você começou a fazer? Comecei a fazer por fazer. A ideia não era nem... De jeito nenhum. Era fazer medicina, queria ser médico. Véio. Mas eu acho que não ia vingar, não, porque entrei no direito, me apaixonei e estou aqui até hoje. Sim, porque você é um cara que tudo que você faz, você se propõe a fazer bem feito. Então, você seria um bom médico, assim como você é um bom advogado, como é um bom professor, como é um bom presidente da OAB. Então, sei lá, né? Isso daí, com certeza, tenho certeza que seria um cara top também. E aí você resolveu entrar pro direito? Resolvi entrar para o direito, né? Terminei, comecei a advogar, comecei primeiro a estagiar. Meu sogro é advogado em Presidente Venceslau e me formei. Eu sou da turma de 96. Me formei em 97, né? Começo do ano 97. Já estagiava com meu sogro é advogado em Venceslau, era advogado, hoje está aposentado, professor e advogado. E eu comecei a estagiar com ele e no final, quando eu prestei o primeiro exame da ordem, logo em seguida que terminei, não passei. Me inscrevi para o segundo e antes de acontecer a prova, meu pai veio a falecer. Aí eu não fui prestar a prova, não tinha cabeça. Aí na terceira prova que eu prestei, acho que 6 meses depois de formado, passei e comecei a advogar. E estamos aí até hoje. Caraca, hein? E aí, Nelson, vamos voltar lá. Antes de você casar... Essa descendência sua, esse sobrenome seu é... Oberlander. Oberlander. Essa família, por parte de pai, eu tenho uma descendência... vem de uma região chamada Alsácia-Lorena. É uma região entre França e Alemanha. É uma região que era autônoma, ora pertenceu à França, ora pertenceu à Alemanha. E ali, se você olhar no mapa, ali tem muito Oberlander ali.
estalagens, hotéis, restaurantes com esse sobrenome. Então é um sobrenome razoavelmente conhecido. Sanguinho azul aí, né? Não, é razoavelmente conhecido lá. Você não vai achar... Você não vai achar nenhum Freitas, Amaral nessa região aí da Alemanha, da França aí. É só aqui, ó, Turama, Norope, Fernandópolis, aqui, ó. E eu tenho essa descendência por parte de pai, de gente, bisavô. Eu tô falando Freitas Amaral porque eu sou Freitas e Amaral, tá? Às vezes tem gente que vai falar, não, todos Dayan não. Como eu sou, eu posso falar. Você pode falar, né? Você pertence. Eu pertenço, entendeu? Mas essa descendência por parte de pai seriam alemães, né? Dessa região. E o bisavô paterno, a bisavó, ela é belga, Duran, só que eu não tenho esse sobrenome. E você já visitou essa região? E espanhol? Já? Não. Eu só conheço da Europa, eu conheço Portugal, França e Espanha só. Portugal, eu não cheguei França, nessa Espanha. região. Eu ouvi falar que você já fez o Caminho de Santiago. O que é esse Caminho de Santiago? Explica para nós aí. Bom, o Caminho de Santiago, a origem do Caminho de Santiago é um caminho de peregrinação, né? Porque o apóstolo Tiago foi aquele que veio para a Europa catequizando a Europa, né? Ele esteve naquela região ali de França e Espanha, fazendo a catequização. E ele morre no Oriente, né? E uma das cruzadas traz o corpo dele de volta e ele é enterrado em Compostela, uma cidade da Espanha. E virou uma rota de peregrinação, né? Principalmente na Idade Média, começa na Idade Média, as pessoas virem até Compostela pedir alguma graça, geralmente enfermos, pessoal, né, algum problema de cura. E é uma rota de peregrinação que ficou conhecida ao longo dos séculos e o pessoal faz até hoje. Existem 2 caminhos de Santiago, é o caminho português, que sai de Portugal e sobe até Santiago de Compostela, e o caminho francês, que sai de uma cidade da França chamada Roncesvalles, atravessa todo o norte da Espanha e vai até Compostela. Muito obrigado. Vai até Compostela. Obrigado. E em 2000, mais ou menos 98, 97, 98, eu e um amigo descobrimos esse caminho e começamos a falar desse caminho, né? E hoje em dia é um caminho que tem um sentido religioso, mas também tem um sentido de autossuperação. De desafio. De desafio, porque você vai ter que vencer 800 quilômetros a pé. Só com o que você conseguir carregar. 800 quilômetros é muito quilômetro. 800 quilômetros. Eu andei 780. Dá o quê? Daqui em Belo Horizonte. Eu andei 780 porque 20 nós fizemos de trem que o colega estava ruim. Ele pegou uma indigestão. E como que foi, e não cara? Aguentava. Vocês iam como, assim? Saía, andava um dia, 2 dias? O caminho lá ele é todo dividido em trechos, em etapas, né? E nessas etapas, ao final, tem uma hospedaria, ou pública ou privada, né? Então você programa o quanto você vai andar durante o dia. Nós chegamos lá, fomos até... Já começamos a andar na ida, porque é difícil você achar voos até a cidade da França, de onde a gente sai, que é Roncesvalles. Roncesvalles não, Saint-Rémy-Pied-de-Port. Não tem voo para lá. Então você fez esse caminho com o intuito religioso ou com o intuito de desafio mesmo? Tem um sentido religioso também. Mas óbvio você... que a fé estava envolvida. Mas é a fé e o alto desafio. Você queria fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu tinha 31 anos. Aí chegamos em Madrid, fomos de ônibus até a divisa com a França, de lá já fomos andando, pegando carona, chegamos até essa cidade. Saímos de lá, já nos Pirineus, e aí eu tenho essa passagem é boa, acho que você vai gostar. Eu achei que eu ia morrer. Achei que eu não ia voltar. É um desafio mesmo, dá vontade de desistir. Não, esse dia é... Quantos dias demora? Nós caminhamos 32 dias, uma média de 29 km por dia. Nossa, 29, é dia demais. Dependendo do dia. E esse primeiro trecho do caminho, que sai de Saint-Rémy-Pied-de-Port e vai até Roncesvalles, na Espanha, atravessa os Pirineus. Essa época que nós fomos, era começo de primavera, mas estava um inverno fora de época. Então, você subia a mais de 1.000 metros, tinha neve. Nossa. E nós saímos da França... Minha garganta não aguenta um trem desse, não. Estava um tempo legal. Começamos a subir os Pirineus para, né, ter um passo que você atravessa e depois desce do outro lado. Começamos a subir, 2 horas depois de caminhada começou neve.
Aí começou a nevar e tal. E o caminho ele é marcado com setas amarelas marcadas em pedras, nas árvores, e com a neve isso desaparece. E eu estava caminhando, fiz com um colega, Alex, e ele, como ele tem o passo maior que o meu, ele estava na frente já, andou e eu fiquei para trás. E eu comecei a andar e não comecei mais a achar as setas. Eu não sabia se eu estava no caminho certo. E começou a neve, aí a neve... Você estava perdido? Perdido no meio dos Pirineus, no alto dos Pirineus. Neve, 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 subi mais um pouco, estava 2.000 metros de altitude. Tem pessoas que morrem nesse caminho? Tem. O pessoal já morreu nos Pirineus. Nesse dia, depois que nós passamos, os guardas da fronteira fecharam a travessia. Ninguém mais passou. Um cara foi resgatado, que estava atrás de mim, um carioca, a patrulha resgatou ele, tirou ele de lá. Outro brasileiro? Outro brasileiro. Tem muito brasileiro no caminho. E chegou num determinado momento, muito frio, muito vento, neve. A capa que eu estava usando era uma capa, não era apropriada para o caminho, capa de chuva, não era apropriada, já estava rasgando de tanto, ela bate, vai rasgando de tanto vento. E eu cheguei num determinado ponto que eu falei, olha, eu vou caminhar mais meia hora e se não der eu vou tentar voltar. Mas já não dava, eu estava na metade do caminho e estava anoitecendo. Era a mesma coisa, voltar. Se eu voltasse, eu falei, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Caminhei mais 15 minutos. E comecei a ver ao longe, assim, eu vi um vulto na beira do caminho, assim, do lado esquerdo, e depois era o penhasco. Na hora que eu me aproximo, uma imagem de Nossa Senhora de uns 2 metros de altura na beira do penhasco. Cara, rapaz, eu olhei aquilo, eu nunca rezei tanto quanto eu rezei aquele dia, porque eu achei que eu ia morrer. Falei, eu vou morrer aqui em cima, não tem. Brasileiro, no meio dos Pirineus, na neve, sem indicação de caminho, falei, eu vou morrer. O que te manteve nesse momento? Ajoelhei e comecei a rezar. Falei, eu preciso sair dessa. Rezei. Andei mais um pouquinho, tinha um resto de construção, fazia uns muros, assim, a casa abandonada, um celeiro abandonado. Eu me protegi ali atrás do vento, comi um pedaço de barra de chocolate que eu tinha e pensei, eu vou tentar mais meia hora, se eu não conseguir, aí eu vou me embrulhar da melhor forma, achar um esconderijo, tentar passar e que alguém me resgate e seja o que Deus quiser, vou morrer. E é impressionante. Eu andei meia hora e a meia hora, a subida é muito, muito suave. Então você demora muito para subir. A descida é muito íngreme. E você descia... Tem que descer freando. Você descia 500, 600 metros, a neve acabou. Eu desci 500 metros, a neve acabou. Não tinha mais neve, não tinha mais vento, não tinha mais nada. Mas 40 minutos de caminhada eu estava na estalagem, no lugar onde eu ia pernoitar. Então, quer dizer, foi... Mas achei que ia morrer. Eu estava pronto para morrer aquele dia. Você é louco. E eu nunca rezei com tanta fé quanto eu rezei na beira daqui. Tem fotografia dessa imagem no caminho. O caminho de Santiago, ele tem essa distância, mas ele tem um tempo que você para percorrer? Não. Normalmente as pessoas têm um tempo Não, você não tem um tempo. Você tem geralmente uma distância que você consegue percorrer por dia. Então porque você tem que chegar sempre num albergue. Né? Numa estalagem, num albergue, um lugar onde você possa pernoitar. A ideia é não parar. Por exemplo, assim, não importa se eu demoro 2 dias para percorrer um espaço, mas eu tenho que continuar. Eu não posso fazer 400 quilômetros depois fazer mais 400. É terminar de uma vez. O que o Paulo Coelho fez, ele não terminou, ele só foi até metade. Aí depois ele voltou e disse que fez. Paulo Coelho. Aquele Diário de um Mago é justamente a história do caminho. Não sabia que ele tinha feito. E você programa a sua etapa do dia saindo de um lugar e terminando na pousada. Então você programa, vou andar hoje 20 quilômetros, porque é plano, é tranquilo. Não, é região de montanha, então só vou conseguir andar 15. Então você tem um guia e você vai programando. Tem o guia também. Você tem um guia. Aí você vai programando. E você tem geralmente as distâncias são 10, 15, 20 e 30. Você vai ter acomodações para chegar com essas distâncias. Então, se está num dia que você está muito cansado e tal, você anda 10, você anda 15, você anda 20, e aí você vai ter as acomodações. Você vai programando a sua viagem. Entendi. E vai indo. Ô, Nelson, então, gasta uma graninha para fazer. Gasta. A última vez que eu vi, tem que pagar entre passagens e alimentação, porque lá, por exemplo, a comida os locais já têm a comida do peregrino, que é mais barato. Eles chamam de menu do peregrino, que é mais barato. A acomodação são nessas estalagens, né? Essas hospedarias particulares ou públicas. Algumas cidades têm essas hospedarias. A última vez que eu vi, estava cerca de... Eu acho que dava 4.500 ou 5.000 euros. Euros? Todo o caminho. Euros, todo o caminho. Não, depois já entrou o euro, né? Antes era pesetas, agora é euros. O euro tá quanto? 6 e pouco? Então, quase R$6. É.
Então, barato não fica. Não. Eu não vou fazer conta agora não, que eu já bebi umas 2 cervejas. Deixa pra próxima. Vai dar aí uns 20 mil reais. Por aí, uns 20 mil reais. Eu acho que uns 20 6 vezes, se fosse a 6 vezes 4, 24 pau. Entre passagem e tudo, boa. uns 25 mil reais. 25 mil reais. 25. É uma graninha boa. Um negócio que você tem que se programar. É uma graninha boa pra sofrer, né? Mas vale a pena. Você... O povo paga pra ir em Everest, paga pra ir... É um desafio. E é um desafio, verdade, né? É um desafio. Quem é que pode... Né? Eu posso falar que eu andei 780 quilômetros a pé. Não, isso daí eu vou falar um negócio pra você. Isso você vence todos os seus limites. E é isso que faz a nossa vida ser diferente. Né? Você descobre, por exemplo, no caminho, que um pregador de roupa tem extrema importância para a sua vida e um telefone, um negócio qualquer, um chuveiro, alguma coisa não tem. Porque você vai de um lugar para o outro... Coisa simples, né? Você tem que lavar a sua roupa, né? E você tem que secar a sua roupa. Lá tem, em alguns albergues você tem máquina de lavar e máquina de secar. Aonde não tem, você tem que secar pendurado na mochila. Nossa. Então você vai caminhando com a roupa pendurada na mochila secando. Então você precisa ter prendedor, você começa a dar valor a uma barra de sabão. Se é uma barra de sabão, você não tem roupa limpa para outro dia. Você começa a dar valores coisas simples, né? E coisas que você antes dava valor, que estão na sua mochila pesando, você fala, eu dei muita coisa que eu levei, eu dei no caminho, dei para as pessoas. O que mudou no Nelson? Depois desse caminho? Antes do caminho? Outra pessoa. O quê? Principalmente assim. Me mudou. Primeiro, Você acha que foi um divisor de água na sua vida? Absoluto. A consciência de que eu posso, se estiver ao meu alcance, eu consigo realizar. Você consegue. Então, essa é a primeira lição do caminho. Se tiver ao meu alcance, eu consigo realizar, eu consigo fazer. Se estiver ao meu alcance, basta querer e me dedicar. Então, essa é a primeira. Outra coisa... Eu vi coisas no caminho que me fazem acreditar, por exemplo, na existência de Deus, sabe? De coisas que estão preparadas. Você já acreditava, mas já você passou... Já não. Aí a minha fé desperta e sedimenta. Então, pessoas que você olha para a pessoa e você fala, né, o cara é bêbado, o cara... E na outra noite o cara te proporciona a experiência mais bonita do caminho. Cara, é top. Uma das experiências mais bonitas da sua vida. Entendeu? Uma pessoa que você estava, deixando de lado, que não queria contato, porque, por causa de coisas bobas, no dia seguinte ele te proporciona uma experiência que vale pro resto da sua vida. Então essas coisas te ensinam muita coisa. Humildade, né? Força de vontade. Você me lembrou de uma passagem até bíblica, pegando um pouco do gancho, de Jó. Jó, ele passou por um monte de dificuldade. Ele tinha uma vida muito boa. E provações. Aí Deus fez, né? O diabo veio e tal, falou que podia tocar. Deus falou assim, não, só não toca na vida dele, né? Pode fazer o que for, mas... Testa ele até o limite. Faz o que você quiser, mas só poupe a vida dele. E aí ele passou por aquele monte de provação, né? Um monte de dificuldade, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Porque ele tinha uma vida muito boa, né? Porque o diabo foi lá e falou assim, não, peraí, mas ele tem tudo. Por isso que ele te serve, ele é fiel. Mas aí agora, a hora que você tirar tudo, vamos ver se ele vai continuar. E aí Jó continuou, assim como a maioria já sabe. E aí eu lembro no final, a hora que você falou. Que Jó falou assim, antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. Mas agora eu conheço de andar com ele. De andar com ele. Então a sua fé, você conhecia Deus, você conhecia, você tinha fé. Mas a hora que você tem esse contato de andar com Deus, de estar ali, igual você falou assim, eu rezei igual eu nunca tinha rezado. Então essa aproximação, essa intimidade que você criou, isso daí não tem preço, né? Porque Deus ele opera na sua vida, logicamente você tem que fazer a sua parte. Mas se você fizer a sua parte, ele vai estar junto com você. Entendeu? Então, basta você querer, basta você... muita gente acha que isso é destino, isso é sorte, é azar. Não. Para mim, isso é Deus e Deus te dá a liberdade, né? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Faça ou não faça. Então, ou não faça. Eu acredito muito nisso daí também, nessa questão do... E o caminho ensina isso pra gente. Dessa liberdade aí que Deus nos dá. Porque eu vejo assim... Até uma frase muito clichê que as pessoas usam, né?
eu acho até que eu falando isso aqui, tem gente que vai até discordar, mas eu vou ter que falar. Tem gente que fala assim, você fala pra pessoa assim, começa esse novo emprego, faz alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, eu vou fazer tudo para dar certo, mas se Deus quiser, dá certo. Então assim, ela fala assim, se Deus quiser, vai dar certo. E a hora que você usa o se Deus quiser, você tira um pouco da sua responsabilidade e fala assim, exatamente. Deus... Agora eu penso assim, gente, Deus quer que dê certo. Deus quer que você tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. Então, Deus sempre quer o seu bem. Se o que você está fazendo é para o seu bem, se o que você está fazendo é para glorificar a Deus, cara, Deus quer. Então, só faça a sua parte, arregaça as mangas e faz que Deus vai te abençoar. Esquece. Então, logo, para de, às vezes, de dividir um pouco. Se Deus quiser. Deus sempre quer, cara. Faz a sua parte que o negócio vai acontecer. Eu gosto de pensar que Deus nos indica o caminho. Mas quem tem que percorrer o caminho somos nós. É nós. Né? O passo. Primeiro passo, né, é meu. Deus me indica o caminho e aí eu sigo ou não e emprego nesse caminho a vontade e a força que eu quiser ou que eu estiver disposto. E aí é por minha conta, aí o resultado é meu. Mas ele já operou, né? Ele já me indicou o caminho, ele já me abriu a oportunidade, ele já me clareou o entendimento, ele já agiu. E é assim que eu gosto de pensar. E eu acho que é assim que a coisa funciona. E tem funcionado, tem funcionado. Tem dado certo. Graças a Deus. Nós estamos aqui com um case de sucesso. Né? Então, assim, é muito bom isso. Ô, Nelson, e eu vejo assim, você já até trouxe aqui alguns. Eu lembro que você trouxe uma lembrancinha pro Joel. Sim, de couro. Eu sei que você é um cara que gosta muito Você tem uma oficina dentro da sua casa, né? A gente conhece, então você já falou. Você gosta muito dessa parte assim, de produzir, de fazer. Gosto. É mais uma das... Eu gosto de mexer com cutelaria, eu gosto de mexer com couro, bainha de canivete, faca. As minhas eu faço. Eu acho que essa é a minha criação, né? Eu fui criado... Mas seu pai fazia isso? São esses dois lados. Ou isso é seu mesmo? Não, meu avô fazia isso. Meu pai nem tanto. Meu pai tinha muita dessa curiosidade. Né? Talvez não tivesse tanto tempo. Mas meu avô gostava muito disso, de maquinário, de mexer com máquina, de mexer com ferramenta. E eu peguei essa... E você faz isso não para ganhar? Você nunca quis vender isso, ganhar dinheiro com isso? Isso é prazer, isso é meu hobby. Eu até... tinha vontade de fazer um curso de torneiro mecânico e largar o que eu estou fazendo agora e virar torneiro mecânico. fazer um curso de cutelaria. Mas quem sabe, né? O futuro está aí. Tá próximo. Mas eu tenho uma oficina em casa montada. Eu tenho maquinário em casa, tenho Faz solda, tudo. Tenho esmeril, lixadeira. Essa é uma terapia, né? Você tira para relaxar. Essa é a minha terapia. Em casa eu só poucas coisas eu não conserto ou faço na minha casa. Muito poucas coisas. Muito poucas coisas. A maioria das coisas quem faz em casa sou eu. Reparo, conserto... de tudo, móveis, eletrodomésticos. Você é um cara multifuncional mesmo, né? Eu gosto disso. Peter, eu acho que, cara, a vida só vale a pena se você tiver curiosidade. A vida só vale a pena se... E eu não me contento em ver uma coisa e não saber como ela funciona, como ela é feita, do que ela é feita, de chegar no âmago da questão. É talvez uma filosofia de vida. Eu não me contento com a superficialidade. Eu gosto sempre de chegar no porquê, no âmago das coisas. Conhecer com profundidade tudo aquilo que me rodeia. Caraca. E eu acho que isso me dá talvez segurança para as minhas decisões, me permite viver melhor, me permite enxergar melhor o mundo e me posicionar melhor. E isso é com tudo, é com relacionamento com pessoas, é com a minha profissão, é com o meu hobby, sou uma pessoa altamente curiosa. Então eu vejo as coisas, eu gosto de conhecer as coisas profundamente. E nesse conhecer você acaba criando habilidades do fazer, do trabalhar, do mexer. Sempre gostei disso. Trabalho com ferramenta, com criação de máquina. Gosto muito de tudo isso, muito, muito, muito mesmo. Não, essa paixão do torno mecânico de fazer é séria, não é brincadeira. Não, e você até respondeu a minha pergunta que eu ia fazer, que eu ia te perguntar assim, qual que seria a sua filosofia de vida?
E você já me respondeu e sensacional, cara. Isso daí. Isso daí vai ser um dos cortes, tá? Pode ter certeza dos cortes que a gente vai fazer especial para jogar essas partes aí. Conhecer a fundo coisas e pessoas. E é só assim que você consegue se posicionar no mundo. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ô, Nelson, agora sim, vamos falar um assunto aqui um pouco mais contraído. Ó, esse cara aqui, eu tô falando, você vê que ele é um cara que tem várias vertentes, né? Um cara, assim, que de tudo ele faz um pouco, ou de tudo ele faz muito e faz bem feito. Essa é a diferença. Só que tem uma coisa aí que eu descobri, um passarinho me contou, que ele, ó, vamos falar agora do Nelson Caçador. Vamos falar caçador, gente, vocês não assustam não é um caçador daqueles, não é igual o, como é que chama aqui, Crocodilo Dundee não, né? Não é, gente, ele é caçador de javali, né? Javali. É uma caça liberada que pode, até porque permitida, toda regulamentada, tem muito, né? Então até precisa tirar um pouco, né? E seus amigos, né? Tem amigos que faz parte desse grupo aí, você gosta. E aí só não mata javali, né? Caçar vai. E aí, gente, ó, é o seguinte, um passarinho me contou, disse que ele tem atraia tudo. Mas tudo, diz que sobe em cima da árvore lá e fica lá olhando. Diz que tem a chaira, né, de acender fogo. Diz que ele vai parecendo assim, sabe aquele... Vocês lembram daquela novela do Rei do Gado, que ele ficou lá no meio do mato perdido? E aí eu acho que ele pensou assim, se acontecer de nós ficar perdido aqui, diz que tem chaira, diz que tem purificador de água, diz que tem até purificador de água para acender, para limpar a água do rio. Não, tem tudo atrás. Pederneira para fazer fogo. Pederneira, o cara assim tem uma traia preparada. Você anda conversando muito com o japonês. Mas o problema é que diz que o rapaz nunca matou um porco. Ó, você, agora... Faz pouco tempo que eu tô nessa vida. Você, como um advogado, agora, bom que eu vou te dar o seu direito de defender. Por que você não matou um porco ainda? Papai, eu tenho pouca possibilidade, eu vou muito pouco. Mas... eu falo pro pessoal, e o pessoal fica lá, pô, vamos lá, vamos, tem que matar um porco lá. Eu falei, pô, já matei. O Nelson, ele chegou em mim e falou assim, o Nelson tem que matar um porco, com essa turma eu não matei. Já matei porco em outras ocasiões, em outras localidades, mas com essa turma que ainda não deu certo. Eu acho que eu fui umas 4 ou 5 vezes com o pessoal só. Mas, e o pessoal fica preocupado, mas o que vale para mim, na caçada, é óbvio que a caçada, né, o abate do animal é o prêmio, né, final, mas o que vale para mim na caçada é a preparação, é a ida, é a convivência com os amigos, é a resenha, é o dia fora da minha rotina, é me cansar atrás de cachorro no mato a manhã inteira, a tarde inteira, o contato, conhecer pessoas. Então, esse movimento, todo esse ambiente, para mim é que vale a pena. Você conhece pessoas diferentes, você tem a oportunidade de comprar, de usar esses negócios que você compra. Né? Onde é que eu ia usar um camelback? Assiste muito Largados e Pelados, né? Onde é que eu ia usar um camelback, né? Se não fosse lá na caçada, já valia. Onde é que eu ia usar, sei lá, uma pederneira para acender fogo, se não fosse lá para fazer uma fogueira para sapecar porco no meio do mato? Gente, eu acho que assim, a hora que fala assim, vamos assar uma carne aqui, vai o Nelson rapidinho. Pera aí, deixa que eu acendo aqui, gente. Ó, deixa eu usar minha pederneira aqui, senão eu não gosto de fazer churrasco. Tem um trem que eu não gosto de fazer churrasco. Você não gosta? Não gosto de fazer churrasco. Não. Mas você não gosta de fazer ou você não gosta de comer? Não, eu não gosto de fazer. Só fazer. Comer é maravilhoso. Comer um churrasquinho. Eu até sei, faço, mas não gosto de fazer churrasco. Acho enjoado, chato. Prefiro ficar tomando cerveja e comendo. Caraca. Alguém faz e tá eu gosto, viu, gente? Se você quiser, inclusive, comprar carne, a picanha, eu asso. Você faz. Eu asso, de boa, pode comprar. Não precisa picanha, não. Eu até gosto de fazer, para mim, para Clerisa, para os meninos em casa, pouca coisa, né? Um pouquinho eu acendo a churrasqueira e faço. Agora, tem gente que gosta, né? Fazer o corte da carne. E a verdade, esse cara aqui, se ele fosse fazer um churrasco metódico do jeito que ele é, não ia ser só um churrasco. Por isso que ele não gosta. Senhora. Porque ia dar um trabalheiro. Imagina o trabalho. Assim, a minha preparação da faca. Ia pegar aquela faca, ia molar meia hora primeiro, ia molar a faca meia hora. Aquela faca especial de aço alemão. É mais loucura ainda. Mais ou menos isso.
E até molar era meia hora. Depois ia ter que fazer o corte especial da carne. Depois ia ter que estar a temperatura do fogo daquele ponto. Trabalho que ia dar. Não, aí ele já cansou. Medindo a temperatura. Vamos cansar com outras coisas, mas né? eu tenho essa, como é que se diz, pela minha própria filosofia de vida, de conhecer as coisas profundamente e fazer bem feito tudo aquilo que eu me disponho a fazer. E acaba em algumas, né, em algumas situações acaba dando nisso mesmo. Te limita. Você acaba, o perfeccionismo, você acaba empregando tanta técnica e tanta que o negócio às vezes nem sai. Não sai, De vez em quando a gente precisa segurar. O perfeccionismo às vezes ele é um defeito. Exatamente. Porque ele te trava, ele fala assim, se for para não fazer bem feito, eu não vou fazer. Exatamente. Então aquele mais ou menos não sai. Se controlar um pouco, senão não. Mas não gosto de churrasco não. Mas a caçada o que vale a pena para mim é a vivência. É a vivência e a convivência. É isso que eu gosto. Você tá de manhã, você chegar de manhã num campo, num local, soltar os cachorros, o ar da manhã, toda aquela adrenalina da caçada, o contato com a natureza, com os colegas. Isso não tem preço. Isso é um negócio, é libertador. Isso é para quem gosta. Você recomenda? Mas muito. E abater o animal, aí é consequência. Se der certo. É igual eu também. Eu saio para pescar e aí, às vezes eu chego aqui, a Milena ainda fala, minha esposa, mas e aí, cadê os peixes e tal? Eu falo assim, eu fui para beber cerveja. Lá na beira do rio, de boa, só vendo a água bater no barco, de boa, contato com a natureza. Se pegar peixe, ótimo. Mas se não pegar, ótimo também. E essa caçada também não é fácil, né? Ela é complicada, porque você tem que cercar o animal com os cachorros e você tem que estar no lugar certo, na hora certa, onde o animal vai sair. Então isso não é fácil, não. E eu estou indo pouco. A OAB e o trabalho, as aulas me limitam muito. Então eu estou indo muito pouco. Acho que o pessoal eu devo ter ido umas 4 ou 5 vezes, não mais que isso. Então, Nelson, aí a desculpa, pô. Mas já eu mato. Daqui um dia mato. Você falou aí de OAB, eu quero chegar no assunto do OAB, mas eu quero falar primeiro, você tem várias, né, funções aí. Você é advogado, você é presidente do OAB, né, você... do COC, da Fama, você também é... Do COC da Fama, dou aula na Fama e dou aula no COC. Aula no COC. E também você é procurador, como é que é? Sou procurador jurídico. Procurador jurídico também, né? Então, do tem várias funções. E todas essas funções, qual que é que você mais gosta? Ser professor, eu acho que é a minha... Ser professor é o meu... Não que eu não faça as outras, né? Não desempenhe as outras funções com gosto e com a dedicação. Mas o que me realiza é ser professor. Eu me realizo como professor. Eu gosto e sempre gostei. Quando a Cleirisa veio para cá, antes do casamento, ela foi chamada para dar aula na Fama. Ela deu aula para a primeira turma, como eu também. Logo depois do casamento, quando eu cheguei aqui, eu fui convidado para dar aula e dei aula. Eu dei aula para todas as turmas de Direito da Fama. Caramba! Até hoje. Fui coordenador durante 4, 5 anos. Fui o segundo coordenador do curso e passei pelo processo de reconhecimento do curso. Eu que reconheci como coordenador do curso de Direito. E estou lá até hoje. Hoje, no curso de Direito, eu sou o decano, sou o mais velho. Eu só não sou o mais velho da faculdade porque tem uma professora lá que é de faculdade, além da professora Eva, né, que está lá desde o início. Depois a professora Bássima, depois eu. Então, eu sou... Mas dentro do curso de Direito, eu sou o decano. E o que me realiza... Você é dos veteranos lá? Sou. No curso de Direito, eu sou o veterano. E o que me realiza é a docência. A docência é... O contato, Peter, com as novas gerações, a obrigação que a docência cria em você estar se reinventando, se reciclando, aprendendo... Te obriga, né? Mas isso deixa a gente vivo. Mas é de você também. Sim, é um mérito seu. Precisa querer. Porque tem muitos professores que é o mesmo método da vida inteira e não muda. Não. Você tem essa adaptar. Você consegue ser um cara contextualizado. Sim, você precisa estar se recriando, se reinventando. Por exemplo, agora nós entramos no online por causa da pandemia, então a gente teve que se recriar. Eu tive que mudar completamente a minha dinâmica e a minha técnica de sala de aula. Criar outra dinâmica completamente diferente daquela presencial.
Então, e isso e a gente precisa disso. E é isso que mantém a gente vivo e no mundo. Né? Eu aceitei dar aula para o colégio porque eu fui pai tarde. Eu tive filho, eu casei tarde. Nós namoramos, eu e a Clerisa, entre namoro e noivado, quase 11 anos. Nossa. Né? E depois mais 10 anos de casamento para ter o Henrique. Henrique nasceu, eu tinha 41, 42 anos. Então eu fui pai muito tarde. E pai velho é complicado, né? Porque se você perder a mão da história, você perde a capacidade de acompanhar as novas gerações. Então eu aceitei muito dar aula no colégio em função disso. Até por causa disso mesmo. Em função disso, para estar ligado às novas gerações. Então eu conheço, eu jogo o jogo que ele joga, né? Eu tenho, né? Ele joga no o PlayStation, é meu, não é dele. Dá até briga. É eu que ensino ele o jogo, eu que tenho. Então, e isso me faz acompanhar as gerações. Hoje eu estou dando aula para ele no 6º ano. Eu dou aula para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Né? E é um moleque muito educado, extremamente educado. Graças a Deus eu tive sorte com os meus 2 filhos. Não sei se sorte ou não, criação, né? Foi, claro que foi. Criação tem. Não vamos tirar esse mérito. Tem que se dedicar. Claro. E assim, o Nelson, gente, é um professor, eu não vou dizer mas é praticamente unânime. Todos os alunos, você vê o que tem de aluno aqui que é cliente da gente aqui e fala, o Nelson é isso, e enche a boca para falar que ele é muito brincalhão e carismático e gosta, é farrista demais, né? Tem uma dinâmica muito boa dentro de sala de aula, né? E hoje até uma aluna dele falou para mim, a Lorena, né? Lorena, beijo, Lorena. Falou assim, que diz que ele tem uma filosofia aí, filosofia do... O exemplo da vaca e do repolho. Da filosofia do repolho, ela falou. E como que é essa filosofia do repolho aí? Você em algumas situações, para você fixar, isso vem do teatro, né? Para você fixar aquele conhecimento... Olha, ele tá vendo lá atrás, olha onde tá servindo. Exato. Você procura criar uma situação, às vezes que beira o ridículo, que é esdrúxula, uma situação, né, exatamente fora de contexto, e essa situação te serve como mote, como exemplo, para que você passe um conteúdo e esse conteúdo fique fixado na mente do aluno. Então, quando eu vou dar aula sobre a proibição da autocomposição, da autodefesa, né, do fazer valer os seus direitos através da sua própria força, né? Eu dou o exemplo da vizinha que tem uma vaca e você uma plantação de repolho. Conta para mim, como é que é? Você tem uma plantação de repolho e a vizinha tem uma vaca, né? Ela tira leite. E ela deixa a vaca dela pular no seu quintal e comer seu repolho. Aí o que você faz? Você mata a vaca da vizinha e faz um churrasco? Ou e aí eu vi o pessoal falando, não é a vizinha, né? Não é a vaca da vizinha. Não é vaca? É o animal vaca da vizinha. É, porque a vizinha que faz isso é uma vaca, né? Vaca, né? Oh, e você cria essas situações, você chama a atenção para o conhecimento e eles dão risada, e aquilo vira uma bagunça, e eles nunca mais vão esquecer, como a Lorena nunca mais esqueceu o exemplo que foi dado nessa aula. Foi tão forte, porque exatamente. Eu vi ela lá no trabalho dela hoje, e ela falou assim, fala para ele falar da filosofia do repolho. Ela falou isso, eu falei assim, gente, o que é isso, né? Até eu quero saber agora. E você não pode matar a vaca. E é uma metáfora, né? Você tem que procurar o Estado para o Estado fazer valer o seu direito. O Estado é que vai lá e pega a vaca dela, vende a vaca, te dá o dinheiro. Você não pode ir lá e fazer churrasco com a vaca dela. Ou com a vaca da vizinha, ou descer o braço na vizinha ou na vaca da vizinha. E aí você cria situações que acabam fazendo os indivíduos, os alunos guardarem na memória o conteúdo em razão dessa situação inusitada desse... E trazendo assim para nós, né, no dia a dia, esse tipo de mensagem, quando você usa essas linguagens, né, essas metáforas, analogias, para o aluno absorver, é muito melhor, né, Nelson? Muito melhor. Você que tem experiência. Muito melhor. Você em sala de aula, você tem que, de alguma forma, fazer com que o aluno absorva um conhecimento que ele não quer. Ele não quer. A maioria dos alunos está ali, obrigado, ele queria estar brincando, ele queria... Então você tem que transformar a aula, ou dar à aula uma dinâmica e tornar aquilo interessante. Então, primeiro você precisa conhecer profundamente o conteúdo que você está ministrando, linkar esse conteúdo com a atualidade, com a vida do aluno,
e, de alguma forma, depois de conhecer o conteúdo, fazer esse link, de alguma forma apresentar esse conteúdo para ele de uma forma que seja, não digo nem prazerosa, mas de uma forma que seja palatável para ele. Então, se você puder fazer... tem professores de cursinho que fazem música, e eu crio situações, eu monto situações. Né? Eu chamo o aluno para criar uma cena, né? Eu monto uma cena, diálogos, e levanto a voz, e recito. Às vezes eu vou dar alguma informação, um conceito, alguma coisa, eu recito como se fosse canto gregoriano em latim, né? Dominus, né? E os caras vêm aqui, dão risada e não esquecem aquilo nunca mais. Então você precisa transformar aquilo para o aluno em algo agradável. Aquela absorção do conhecimento precisa ser agradável e, se possível, que ele, em razão do inusitado, guarde aquilo na sua memória profunda e nunca mais esqueça. Eu acho que é aí que está o... Muito top. Isso qualquer um... Né? É só se querer fazer e se dedicar e fazer, acaba fazendo. Ô Nelson, agora sim, eu vou voltar um pouco aí no tempo, jogo rápido, mas assim, lá atrás, quando você começou a fazer a faculdade, nós que estamos aqui no meio, conhece você... que história que é essa de Nelson Makeup? Eu sabia. Você achou que você ia escapar, né? Nelson Makeup, gente. Ó, depois vocês seguem lá. Nelson Makeup, Nelson Maquiador. Que hora que eu fui contar isso? Tá, e ele soltou essa que quando ele começou a estudar... Por quê? Não, me conta essa história. Conta pra galera aí. Bom, primeiro, João, já esclarecido que eu venho do meio do teatro, né? Que eu vivenciei no meio do teatro. Porque se falasse pros fazendeiros, falar pro maquiador, vamos lá. Primeira coisa aqui, todo artista de teatro precisa saber maquiagem, precisa saber se maquiar, se automaquiar. Porque, principalmente no teatro amador, né? Você tem lá um grupo de teatro amador, você não tem um maquiador para fazer maquiagem, ninguém. Não. Né? Tem que se virar. E a maquiagem que você usa no teatro, existem dois tipos de maquiagem, né? Uma maquiagem que é estética e uma maquiagem que é artística. Né? A maquiagem estética, ela procura realçar a beleza ou minimizar algum tipo de imperfeição, enfim, mas mantém a realidade. Né? Ela pode tentar extrapolar ou diminuir a realidade, mas ela mantém a realidade. Já a maquiagem artística é uma maquiagem que cria uma realidade paralela. Então ela transforma ou ajuda o ator a entrar num personagem e passar um personagem. E ela é absolutamente essencial no teatro. Né? A maquiagem talvez seja uma das como é que eu vou dizer, uma das ferramentas mais úteis, né? O figurino, mas eu acho que antes do figurino a maquiagem ela transforma a face, e ao transformar a face ela transforma a alma do ator e permite que ele entre no personagem. E você chegou a fazer um curso de maquiagem? Aí, vamos lá. Essa então parte que eu quero saber. Eu já cresci e aprendendo. Então a automaquiagem, isso a gente aprendia e fazia. O básico você já sabia. Já. Mas para fazer nos outros? Tem uma cena bonita de uma peça, Os Palhaços, que é um palhaço, né, na frente de um espelho, só que esse espelho é um vidro, não é um espelho, é um vidro. E aí tem uma luz aqui em ângulo que transforma o espelho, reflete ele, e então ele consegue se ver. E a plateia vê ele. Então é como se ele estivesse frente a um espelho, mas ele está frente à plateia. E ele está se maquiando, e ele está comentando da vida, ele está falando da vida dele. E a vida dele é trágica. Ele está contando um drama da vida dele. A vida dele é trágica, é um negócio terrível, e ele está contando aquele drama e se maquiando. Você vê um homem no início, e ele começa a fazer a maquiagem e começa a contar aquele drama. Então ele primeiro passa prende o cabelo, depois coloca, né, a peruca, não, a touca, né, para depois ir a peruca, sim. E ele começa a contar o drama. E é um drama pesado da vida dele. É um drama de amor e de perda muito grande. E ele começa a se maquiar, e aquele drama começa a te incomodar, e aquele palhaço se transformar na sua frente, e aquele drama pesado, e aquela maquiagem vai evoluindo. Ele vai se maquiando e contando o drama. É como se ele estivesse falando com ele mesmo no espelho. Isso? Não, essa peça é inspiradora para você entender o poder da maquiagem. No final, quando ele se transforma em palhaço,
e ele levanta e dá aquele grito de palhaço, você esquece absolutamente todo aquele drama que ele estava contando, aquilo sai de cena, aquilo acaba, o espectador não, e o espectador automaticamente entra em um modo de alegria só de ver o palhaço transformado e começar a falar na sua frente. Esquece completamente aquele drama. A história a cena é impressionante, louco, a cena dos palhaços é impressionante. Muito bem, então a maquiagem sempre foi. E eu sempre, como eu gosto de coisas de conhecer as coisas profundamente, sempre me chamou a atenção essa possibilidade de você mudar a sua feição, ou você criar, né, não só o seu interior, mas o seu exterior. E eu não estava na faculdade, estava fazendo cursinho. Né? Na época eu queria fazer medicina, estava fazendo um cursinho até gratuito em Prudente e tal, e nós viajávamos de ônibus, de Venceslau a Prudente, 50 quilômetros. E o cursinho era meio período, né, na parte da noite, eram 2, 3 aulas só, e depois nós ficávamos umas 2 horas esperando o pessoal na frente do Senac, né, que era o lugar onde o ônibus ficava parado. E eu tô vendo um monte de menina entrando lá, umas meninas bonitas e tal. Aí uma hora eu consegui conversar com uma dessas, falei, onde vocês estão indo e tal? Nós estamos indo no curso. Aí, mas que curso? Vamos lá ver. E fui nesse curso. E aí lá tem diversos cursos. Cabeleireiro, tem, né? Torneiro. E tem, olha aí, rapaz, podia ter feito. E as meninas estavam indo no curso de maquiagem. E a menina que eu tava vendo, uma menina bonitinha. Paquerando? Ela era filha de uma professora do curso. Muito bonita, que eu estava vendo entrar, fazendo o curso. Eu falei, rapaz, mas e dá pra gente fazer isso aí? Dá quanto é? De graça. Eu falei, é aqui que a gente cai. Eu e um amigo meu ainda. Levei um cabra ainda junto comigo. Vamos fazer curso de maquiagem no Senac. E é assim que eu fiz um curso de maquiagem no Senac. E você aprendeu mesmo? Sim, você já sabia. Aprendi, mas curso de maquiagem para iniciante. Acho que foram 20 horas, 25 horas de curso, 20 horas, 25 horas de curso. Quase que um automaquiagem. É só o básico, Mas não tem segredo e ao mesmo tempo não tem. Você tem, óbvio, que toda área do conhecimento você precisa saber as técnicas novas e os como é que se diz, os instrumentos à disposição da técnica. Mas a maquiagem, se você tiver a visão espacial, se você for apaixonado pela beleza, eu sou apaixonado pela beleza feminina, pelas mulheres. Eu acho que as mulheres são melhores que nós. Sim. Em tudo. Em tudo. Elas dão a luz, elas conseguem fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. Elas mandam na gente, sem a gente, né? Sem elas não estavam, né? Onde é que você estava sem as suas? Na verdade, elas dominam. Elas dominam, porque elas dominam os homens. E eu sou. Minha casa é diferente, porque lá na minha casa quem manda é eu. A última palavra é sua, né? A última palavra. A mulher vai falar comigo tem que ajoelhar. Sim, senhora. Eu falei isso hoje. Ela tem que me ajoelhar pra falar comigo. Porque eu vou estar debaixo da cama, escondido. Escondido comigo. Tem que ajoelhar. E eu sou apaixonado pelas mulheres. Pela minha em particular, mas pelas mulheres como um todo. Né? Eu acho que as mulheres são fenomenais. E talvez essa minha paixão pelo feminino tenha também dado ou me despertado para essa curiosidade dessa possibilidade, porque a maquiagem, ela para algumas mulheres, ela como é que eu vou dizer? Ela é libertadora. Claro. Ela é libertadora, literalmente. É autoestima. Literalmente, ela é libertadora. Ela corrige imperfeições que de outra forma não poderiam ser corrigidas. Fantástico. E ela dá autoestima, ela dá segurança, é um trabalho maravilhoso. E quem tem senso Parabéns a todos os maquiadores aí. Parabéns a todos os maquiadores. Maquiadores e maquiadoras, porque é um trabalho realmente fantástico. Se você tem um senso de proporção, você tem um senso estético, você tem um bom gosto, você é louco. Você vai embora, você leva. Não, muda a feição, muda a autoestima, muda tudo. E, gente, eu propus um desafio para ele fazer uma maquiagem. Eu queria que ele fizesse pelo menos uma boca, um delineado. Não dá, mas não tenho mão ele arregou. Não tenho mão pra isso mais, não. Falei, Nelson, vamos fazer, pelo menos, eu vou pôr a Milene aqui. Você passa o batom, pelo menos, vamos ver se Você tá louco? Eu ainda vou estragar a feição da Milene. Vamos fazer de jeito, desafio, Nelson. De jeito nenhum. Tá vendo, gente? Ó,
Você tá Só porque ele é um cara bruto, rústico, sistemático, ele não quer fazer. Mas só de um cara saber que, por exemplo, você precisa clarear o centro do rosto, né? Começa com o nariz. Não é assim, menino? As mulheres que são acostumadas a fazer maquiagem, começa como? Você começa com uma base mais clara que a sua pele, né? Nas áreas de luz, né? Do rosto. Seria pega aqui, a dica, gente. Seria em volta, seria no queixo. Gente, peguem agora dicas Nelson Makeup. Porque ele não quer dar uma amostra grátis, porque ele é caro. E é um professor de faculdade, não é qualquer um, né, gente? Fala aí, Nelson. Rapaz, o que eu lembro ainda, como é que se faz isso? Você precisa partir do que você tem, né? Por exemplo, você vai... O que você precisa fazer para a sua maquiagem começar a ser construída? Você precisa valorizar o que você tem ou tentar melhorar ou esconder alguma coisa, enfim. Começa com uma maquiagem, uma base mais clara nos pontos de luz do rosto, seria a parte central do rosto, o nariz, aqui a testa. E seu rosto é muito largo, procure trazer luminosidade um pouco mais para o centro do rosto, né? Deixando a parte de trás. E para o queixo, né? Então o queixo, né? Um rosto mais largo, você tem que trazer a luminosidade o quanto mais para baixo possível. Depois você vai com uma base um pouco mais escura que a sua pele, criando a sombra para deixar ou para vincular a luminosidade. E assim você vai construindo, né? Que isso, hein? Não, mulherada, por exemplo, fica muito preocupada que não tem muitos cílios, não tem muita, né? Os cílios tá, mas a visão se esquece que nós enxergamos tudo em uma tela. Então você realça os seus cílios, por exemplo, se você criar um contraste atrás. Então, você pode ter poucos cílios, mas se você tiver um contraste atrás, os seus cílios escuros e o contraste mais claro, você vai criar a percepção. E é tudo um jogo de luz e sombra, meu amigo. E é por aí. Isso, cara, não. Nelson. As mulheres que usam, né? Tá certo ou não tá? É por aí ou não tá? Gente do céu, vou falar um negócio pra você, eu não sei nada dessa vida. Mas eu amo tanto as mulheres, eu amo tanto o feminino que eu quis entender um pouco mais desse universo e disso, né? Dessa arte, né? Top demais. Tem uma cena num filme chamado As Montanhas da Lua, que é a história dos dois exploradores ingleses que chegaram na nascente do rio Nilo, né? E um deles, eu não sei se Fawcett, acho que Fawcett, ele tem uma cena que ele está com uma donzela, com uma senhora, uma moça, né, na cama, e ele apaga as luzes e ele... com uma vela, ele começa a olhar o corpo dela. E depois ele explica que a melhor forma de se apreciar a beleza de uma mulher é a luz de velas. Por quê? Porque a luz da vela, ou a pouca luminosidade, coloca em destaque os relevos interessantes e bonitos. E esconde as imperfeições que todos nós e todas as mulheres têm. Então... Essa é a jogada. Por isso que o jantar à luz de velas, as mulheres exatamente, amam, é tão exatamente. Porque realça o que elas têm, o que tem de interessante. E esconde qualquer imperfeição que possa ter, possa aparecer. Fica a dica. Nelson Oberlander Makeup. Isso vai me dar problema. Nelson, OAB. Presidente da OAB. Primeiro eu quero te parabenizar, tá? Parabenizar porque conseguiu uma sede para a OAB aqui de Iturama. Ficou linda, maravilhosa, conseguiu uma sede própria. E fala um pouquinho dessa conquista, fala um pouquinho o que é ser presidente da OAB, o que é essa responsabilidade. Primeiro, obrigado, e realmente conseguimos essa sede, que era um desejo antigo da OAB de Iturama. Nós não tínhamos uma sede estruturada e hoje temos. Conseguimos, junto à presidência da OAB e à Caixa de Assistência do Advogado, a aquisição desse imóvel. Não precisamos investir nada, né? Nós conseguimos todo o dinheiro através da CASP, conseguimos reformar o imóvel, adaptá-lo, e hoje ele está plenamente adaptado para receber ou para desempenhar todas as funções necessárias aqui para a cidade de Iturama. Nós estamos com 4 escritórios modelos que vão ser disponibilizados aos advogados através de coworking. Nós temos uma área administrativa e acredito que até o final do ano, e aí em primeira mão essa informação ainda ninguém sabe. Vamos ver se até o final do ano nós conseguimos... Vai saber agora também, não? Vamos ver se até o final do ano nós conseguimos transformar a área do fundo em uma área
área de confraternização para os advogados. Nossa, top demais. Então fazer a remodelação do fundo. E é uma casa gigante. Ali, é uma casa bem grande. E é uma casa que, e olha lá como as coisas dão certo, né? Ela tem uma divisão interna que estava pronta para receber. Foi feito para ser isso. Era uma residência, mas a divisão interna, a disposição interna dos cômodos, ela é perfeita para... E o fundo muito grande. E agora, se nós conseguirmos remodelar ali, muito pouca coisa. Você consegue. Vamos fazer ali uma área de convivência, de festa para os advogados. Nossa. E vamos entregar a casa, então, definitivamente pronta. Essa galera merece. E a OAB... E assim, a presidência da OAB foi um desafio. Foi 2 anos, né, Nelson? São 3 anos. 3 anos. Termina agora. Está finalizando agora. Já temos agora eleições. O edital já está publicado. E só cortando um pouco, o edital, 3 anos já passou. E aí? A pergunta que não quer calar. E o Nelson? O Nelson está vai concorrer depois dessa pandemia. A presidência da OAB novamente. Depois dessa pandemia. Depois dessa conquista, depois de ter batalhado aí, vai mais uma vez. Me fala. A minha vontade, porque nós tivemos, apesar de termos tido essa conquista da Casa do Advogado, nós tivemos a terceira vara praticamente instalada e que nos foi tirada no último momento. Nós precisamos de uma terceira vara aqui. Cada uma das varas de Iturama tem cerca de 14 mil processos. A média, para as comarcas do nosso padrão, que nós chamamos de entrância, são 6 mil processos. Nós temos mais que o dobro. Então, a justiça em Iturama, com a vinda do presídio, ela literalmente vai entrar em colapso. Nossa. E em 2019, nós fizemos gestões junto ao Tribunal de Justiça, tivemos reuniões com o presidente, fomos até Belo Horizonte e conseguimos a instalação física da terceira vara. Então, veio o mobiliário, veio toda a parte lógica, estava tudo pronto. Os funcionários foram divididos, os processos foram divididos, estava tudo pronto. E a instalação era para ter vindo no ano de 2020. Com a pandemia, e a troca de presidentes do tribunal, houve uma necessidade, ou o tribunal entendeu por bem, não instalar em Iturama e instalar nas comarcas, que são as comarcas do governador e do presidente do tribunal. E nos tiraram a terceira vara. Então, a minha vontade, numa permanência no segundo mandato, seria com o objetivo de propiciar a advocacia de Iturama a terceira vara. Aí seria... Porque ela nos foi dada, ela nos foi dada e nos foi tirada no último momento. E isso me deixou... Eu vou ser sincero com vocês, isso me deixou doente. Eu fiquei 2 semanas doente. Isso me deixou de cama. Porque foi... Peter, imagina, a decepção foi tão grande, sabe, a desfaçatez, o sentimento de, sabe, a coisa estava aqui pronta, bastava a assinatura num papel, nomeação de um juiz. Raiva, né? Exatamente, batalhamos tanto isso há quantos anos? Já fui vice-presidente da OAB, estive em outras diretorias e nós sempre batalhando nesse sentido. Porque não é para mim, não quero uma conquista minha. A cidade precisa disso. O jurisdicionado precisa disso. As pessoas que têm processos no fórum que demoram anos, ela precisa disso. Isso é uma conquista de toda a sociedade. A sociedade ituranense devia estar unida nesse objetivo. E a minha vontade seria... Porque eu tive... nós todos passamos essa pandemia, e não foi diferente na OAB. Então, nós tivemos mais da metade do mandato simplesmente sobre pandemia, onde o que nós pudemos fazer foi tentar minimizar o impacto da pandemia. Que realização! E, graças a Deus, conseguimos ainda a Casa do Advogado, enfim. Nossa, e já foi uma mega conquista. Já é para os advogados, é a realização de um sonho. E a minha vontade, se houvesse possibilidade de uma permanência, seria focada na vinda da terceira vara. Mas eu vou ser sincero para você, eu estou cansado. Depois de uma pandemia, meu amigo, para ninguém é fácil. Então, e é um cargo de muita responsabilidade. Nós temos que diuturnamente estar vigilantes para as prerrogativas dos advogados. Mas só é dada a responsabilidade para quem tem capacidade. Isso você tem capacidade. Então, vamos ver o que... Não vamos bambear, não. Você é bruto, você é forte. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mais uma vez, agora a nossa última pergunta para finalizar o nosso podcast Papo de Barbearia. Se você fosse deixar uma frase que fosse chegar no WhatsApp de todas as pessoas do mundo,
Se você fosse mandar, ia chegar no WhatsApp de todo mundo. Que frase seria essa que você deixaria para chegar no WhatsApp de todas as pessoas? Fala para nós. Tem uma frase do Jordan Peterson, um psicólogo, escreveu O Sentido da Vida, as 12 regras, né, para a vida, e ele tem uma frase que é top. Para mim ela é excepcional. E diz o seguinte: há sentido na vida? E aí é uma pergunta, né? E há a resposta. Há caos para se enfrentar, ordem para se construir e maldade a se reprimir. Comece com isso e deixe de resmungar. Antes de querer mudar o mundo, arrume seu quarto, arrume sua vida e enfrente as vicissitudes da vida. Porque você sabe, você veio de baixo, você, né, enfrentou muita coisa para estar aqui. Sim. A vida, ela é violenta. O mundo é um caos. Não é para amadores. Não. A vida, ela é cheia de dores, ela é cheia de sofrimento, ela é caótica. E depende de nós, né, construir a saída e as soluções. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que a vida não é um mar de rosas e não é, né, um parque de diversões. E a partir do momento que nós entendemos isso, é começar a trabalhar para, primeiro, nos aprimorar individualmente, pessoalmente, né, arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, arrumar a nossa cabeça e a partir daí passar a arrumar o mundo, arrumar a nossa sociedade. Eu acho que é esse o sentido da coisa. Que é isso? Top demais. Faz toda a diferença. Vamos lá então, gente. Vamos primeiro arrumar o quarto, vamos primeiro arrumar a nossa vida, depois nós tentamos arrumar o resto. Nelson, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Aprendi demais. Eu falo que isso daqui é bom porque eu aprendo demais. Não tem como não fazer isso daqui, gente. É pra minha vida isso daqui. Então, cada assunto, cada frase, cada vivência que você teve, experiência, né? Pra mim soma demais e eu fico muito grato de receber você aqui. E vamos pra frente aí, né? Gente, acabamos de receber aqui nosso brother Nelson Oberlander, Makeup, tá? Que não podemos esquecer. Que barbaridade. Nelson, obrigado, viu, gente? Fiquem ligados aí, até o próximo Papo de Barbearia. Show, valeu!